Olá, jovens! Aqui é o professor Roberto. Quem mais? Professor Roberto. Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a ADE, Avaliação Diagnóstica de Entrada, que vocês vão fazer. Então, em primeiro lugar, vocês receberam a prova, tem que entregar até sexta-feira, agora. Então, aqui você coloca o nome da escola, o nome do aluno, seu nome completo e legível, a data em que você está fazendo a prova e a turma, nono A, nono B. Você vai resolver as questões e aqui é o gabarito, são 26 questões. Na hora de responder o gabarito, você vem aqui e, por exemplo, fez a questão 1 lá, achou que é a letra A a resposta. Você vem aqui na letra A e pinta a letra A todinha desta forma aqui que eu estou mostrando. Não é para fazer somente um xizinho, é para pintar. Por quê? Porque a correção ela vai ser feita automaticamente pelo aplicativo que corrige essas questões. Então, pinta ela todinha assim, e aí quando vocês trouxerem para cá, a gente vai fazer o escaneamento, a leitura dessas questões, tudo bem? Então, atenção às dicas e bola para frente, que atrás vem gente. Até mais, jovem. Além desta ADE, tem também algumas atividades lá na sede, que são provas também. Só que aquela que vocês não vão receber fisicamente. Façam direto por lá. Qualquer dúvida, a gente se fala. Vamos lá, toca para frente, que atrás vem gente. Vai resolver as questões. Opa, pulei uma tela aqui, mas não era para pular. Muito bem, esse exercício diz o seguinte: em um torneio de voleibol de uma cidade, cada equipe que obtém uma vitória conquista 3 pontos. Nesse torneio, se a equipe perder ou empata, não conquista ponto nenhum. O gráfico apresenta os pontos conquistados pelas 4 equipes mais bem posicionadas nesse torneio. De acordo com essas informações, qual foi a quantidade de vitórias obtida pela equipe que conquistou a maior quantidade de pontos? Então, veja bem, aqui nós temos no gráfico a equipe, nome das equipes, e a quantidade de pontos. Pelo gráfico, a equipe que conquistou mais pontos foi a equipe Oceano, conquistou 45 pontos, né? E ele quer saber aqui, ó, de acordo com essas informações, qual foi a quantidade de vitórias. Já que cada vitória você conquista 3 pontos, e essa equipe aqui, que foi a maior, fez 45 pontos, o que vocês têm que fazer é o seguinte: pegar 45 e dividir por 3, porque são 45 pontos, 3 pontos em cada vitória. O resultado aqui, você vai achar a quantidade de vitórias que essa equipe Oceano fez. Tudo bem? Bola para frente, próximo exercício. Exercício 3. Observe os números do quadro abaixo. Então, nós temos aqui 117, menos 109, 192 e menos 111. E ele pergunta o seguinte: qual desses números é o menor? Muito bem, o menor número será aquele que for o mais negativo, tá? O menorzinho, o mais negativo. Então, é só observar e verificar qual é a resposta. Passa para frente. Exercício 4. Ele diz o seguinte: observe no desenho abaixo parte de um quadrilátero composto por triângulos equiláteros. O que é um triângulo equilátero, professor? É aquele que tem todos os lados iguais e todos os ângulos possuem o mesmo valor. Então, ele pergunta: no desenho, o ângulo destacado de cinza, este ângulo aqui, mede quanto? Então, vamos lá. Se esse desenho aqui, ele tem triângulos equiláteros, significa que todos os lados são iguais e todos os ângulos também são iguais. Se esse ângulo é de 60 graus, todos os ângulos são de 60 graus. Então, é só saber quanto é que vale esses dois aqui, já que cada um deles vale 60 graus, e verificar qual é a resposta. Bora para frente, que atrás vem gente. Exercício 5.
Observe o problema apresentado no quadro abaixo. Jorge comprou uma caixa de bombons contendo 24 unidades e deu um quarto para sua irmã assim que ele abriu a caixa. Quantos bombons sobraram após Jorge dar esses bombons para sua irmã? Então, veja bem, primeira coisa que você tem que fazer é saber quanto é um quarto de 24. Então, a gente faz dessa forma. 24 vezes um quarto. Para você saber quanto é 24 de um quarto, basta fazer essa multiplicação. Pega o 24, multiplica por 1 e depois divide por 4. Ou pega o 24, divide por 4 e multiplica por 1. Aí você vai saber quanto ele deu para sua irmã. Para saber quanto sobrou, é só subtrair de quanto ele deu. Ou então você pode fazer dessa forma. Se ele deu um quarto para sua irmã, o que sobrou foram 3 quartos. Então, para saber quanto sobrou, bastaria pegar você pegar o 24 e multiplicar por 3 quartos. Ou seja, 24 vezes 3 dividido por 4. Ou 24 dividido por 4 vezes 3. Dá na mesma. Aí, aqui você acha quanto sobrou. E aqui você acha quanto ele deu. E a pergunta é quanto sobrou. Vocês vão ter que verificar quais dessas resoluções representa a solução correta. E vão ser 2 delas, tá bom? Tanto é que está aqui. É só vocês fazerem as contas aí e verificar se deu a mesma coisa. Bora para frente, que atrás vem gente. Muito bem, problema 6. Para organizar o armário de Luana, sua mãe colocou cada um dos 15 pares de sapatos em caixas que tinham o mesmo tamanho e a mesma cor. Desses pares de sapatos, 10 eram sociais, 2 eram esportivos e os demais eram sandálias. Os demais eram quantos, então? Se de 15, 10 eram sociais, sobraram 5. 2 eram esportivos, sobraram 3. Então, 3 eram sandálias. Quando Luana viu a organização, decidiu identificar cada caixa pelo tipo de sapato que tinha. Para começar, ela pegou uma caixa aleatoriamente e colocou a primeira etiqueta de identificação. Qual a probabilidade de a primeira caixa que Luana pegou ser sandália? Então, vejam bem, 3 pares de sandálias, de um total de 15, aliás. 3 pares de sandálias, de um total de 15. Para você achar a porcentagem aqui, basta você pegar 3, dividir por 15 e o resultado multiplica por 100. O que você vai achar aqui é o percentual de probabilidades, que vai ser um desses aqui. Então, compreendeu? 3 divide por 15, o resultado multiplica por 100. Lembrando, 3 é menor do que 15. Tem que colocar o 0, lá, não é não? Depois faz a multiplicação por 100. Bora para frente, que está muito fácil. Tá não, mas a gente chega lá. Muito bem, jovens. Problema de número 7. Observe a operação apresentada no quadro abaixo. 18 quinzeavos dividido por 2 sétimos. Se vocês lembrarem lá de informações do passado, para fazer uma divisão de fração, eu tenho que inverter o segundo número. Então, o que vocês têm que fazer é isso. Vai ficar 8 quinzeavos vezes, inverte essa fração aqui, o 7 vai para cima e o 2 vai para baixo. Aí é só fazer 8 vezes 7, põe o resultado aqui, e 15 vezes 2, põe o resultado aqui. Fácil, né? É só voltar a fita aí, volta o vídeo, e se não pegou, não captou, volta de novo. Vamos lá, bora para frente. 8º problema. Observe abaixo o ponto M, esse ponto aqui,
destacado em uma reta que foi dividida em partes iguais. Nessa reta, o número representado pelo ponto M é, o que ele precisa saber é que número vai ser esse aqui. Será 3, 9, 15 ou 27 negativos. Veja que são todos negativos. Bom, para você saber isso, basta saber quanto vale cada espacinho desse aqui. De 21 tira 18. Quanto foi a diferença? Essa diferença também será aqui e será aqui. Ou seja, de 18 para 21 foram quantos? Então, desse número para 18 será a mesma quantidade, desse número para esse a mesma, desse número para esse a mesma e desse número para esse a mesma. Porque eles foram divididos em tamanhos iguais. Bora para frente, que atrás vem gente. Muito bem. Problema 9. Marisa deseja montar um mosaico. Um mosaico, sabe o que é um mosaico? É como se fossem os ladrilhos dentro do chão. Você tem que encaixar uma peça na outra. E não pode sobrar buraco, tá bom? Então, Marisa deseja montar um mosaico utilizando peças de cerâmicas com formatos de polígonos regulares. São esses aqui. Para montar esse mosaico, ela escolherá apenas 2 tipos. Ou esses dois, ou esses dois, ou esses dois, ou esses dois, e vai montando 2 tipos de peças de maneira que consiga preencher completamente uma superfície usando peças inteiras. Observe abaixo os pares de peças, que os pares de peças estão disponíveis para fazer esse mosaico. Todas com a mesma medida de lados. Então, veja bem, para fazer esses encaixes e não sobrar buracos, será que ela usou essa peça 1, né? Com qual desses pares de peças Maria poderá construir esse mosaico? Será que foi com este 1, 2, ou 3 ou 4? Basta você fazer o desenho e tentar montar, né? Encaixando um no outro. Né? Ou seja, esses aqui se encaixam neles mesmos, esses aqui se encaixam neles mesmos, e assim sucessivamente. Um deles dá para fazer uma montagem de um mosaico sem ficar buraco, tá bom? Então é um problema de verificação e tentar encaixar. Bora para frente. Problema 10. Jorge foi ao supermercado e comprou 4 pacotes de bala, contendo 10 balas em cada um. Ao chegar em casa, Jorge pediu aos seus filhos que seus filhos representassem a quantidade de balas que ele comprou utilizando algumas expressões matemáticas. As expressões que cada um de seus filhos representou são apresentadas no quadro abaixo. Então, o que ele quer fazer? Ele comprou 4 pacotes de balas. Cada pacote de balas tem 10 balas e pediu para os seus filhos fazer uma conta para saber quantas balas tinham no total. Igor fez 4 vezes 10, Maria fez 4 mais 10, Júlia fez 10 mais 10 mais 10 mais 10 e Vitória fez 10 mais 4. A pergunta é, quantos filhos de Jorge foram presenteados? Aliás, vamos ler. Ao analisar as respostas de seus filhos, Jorge observou que 2 deles escreveram uma expressão que permite calcular corretamente a quantidade total de balas que ele comprou e resolveu presenteá-los com um pacote de balas. Então, quem acertou a conta ganhou um pacote de balas. Quais filhos de Jorge foram presenteados com um pacote de bala? Aqueles que acertaram a conta. Faça a conta lá para ver quais deles acertaram. Bora para frente. Problema 11. Um professor de natação quer utilizar uma das raias flutuantes da piscina para montar uma atividade para seus alunos. Nessa atividade, 2 alunos sairão ao mesmo tempo de um mesmo ponto dessa raia, cada um em uma direção em direção ao lado da piscina. Observe que no desenho abaixo, a piscina que tem borda retangular é a indicação dos 2 lados da borda dessa piscina que o professor pretende utilizar nessa atividade. Observe, o objetivo desse professor é que, nadando em linha reta, esses alunos nadem a mesma distância até atingirem seus respectivos lados da borda da piscina. Com esse objetivo, o ângulo formado entre a raia
e o lado 1 da piscina deve ser de... Eu quero saber se esse ângulo é de 30 graus, 45, 90 ou 180. Então, veja bem, aqui está o lado 1 da piscina e o lado 2. Ele quer saber esse ângulo aqui do lado 1. Veja bem, este garoto está nadando para cá, esse garoto está nadando para lá. Mas o importante é saber isso aqui, ó. Você está vendo? Opa, deixa eu apagar isso aqui. Está vendo que a piscina é retangular, então cada lado da piscina forma um ângulo reto. Lembrando que o ângulo reto é de 90 graus. E ele não quer saber do ângulo reto. Ele quer saber apenas deste ângulo aqui. Tudo bem? Que é a metade de 90 graus. Fácil agora. Bora para frente. Gustavo foi a uma sorveteria comprar um açaí no copo, que é montado de acordo com o combo escolhido pelo cliente. Ele escolheu, deixa eu mudar a caneta aqui, ele escolheu o combo de açaí no copo com uma opção de calda, uma de fruta e uma de complemento. Então, ele quer calda, fruta e complemento. Essa sorveteria tem 2 tipos de calda, 3 espécies de frutas e 5 opções de complemento. Então, ele tem 2 tipos de calda, 3 espécies de frutas e 5 opções de complemento. Então, para fazer essa conta, que ele quer saber, com o combo escolhido, Gustavo tem quantas opções diferentes de montar este copo? Então, ele tem 2 opções de caldas, 3 opções de frutas e 5 opções de complementos. Fazendo essa conta, você acha quantas opções você tem para fazer a montagem desse combo? Super fácil. Bora para frente. Problema 13. Já chegamos à metade, hein? Então, ele diz o seguinte. Considere a equação menos 2x mais 4y igual a 0. Qual a representação gráfica dessa equação? Então, vamos lá. A equação é essa. Menos 2x mais 4y igual a 0. Muito bem. Esse menos 2x, ele é representado no eixo x, e o eixo x é esse aqui, tá bom? E ele representa o coeficiente linear. Coeficiente linear, ele diz o seguinte, aqui é negativo, linear significa linha aqui, tá bom? Aqui é negativo, e isso significa que esta é uma reta crescente. Primeiro, por que uma reta? Porque é uma equação do primeiro grau. E toda equação do primeiro grau é representada por uma reta. E reta é reta, não é curva, não é nada. Tudo bem? Então, e além dele passar pelo coeficiente linear, o y aqui representa o coeficiente angular. É onde a reta corta o eixo y. Tudo bem? Então, deem uma analisada e vejam qual é a resposta. Bora para frente. Problema 14. Um professor, durante uma aula de reforço para 4 alunos, desenhou o quadrilátero na malha quadriculada abaixo, informando que, pela definição, desse quadrilátero, os triângulos PQT, triângulo PQT, esse triângulo aqui, QRT, esse triângulo aqui, RST, esse triângulo aqui, e PST, são congruentes. Professor, o que significa congruentes? Congruentes é que eles têm o mesmo tamanho, os lados têm a mesma medida e os ângulos são também congruentes iguais, né? Em seguida, esse professor solicitou que cada um dos seus 4 alunos analisasse o desenho e formulasse uma conclusão diferente a respeito dos elementos desse quadrilátero. Observe abaixo as respostas, as 4 conclusões que surgiram nessa atividade.
Então, o que ele diz nessas conclusões? Gustavo, os segmentos PR, PR, SQ são congruentes. O que ele quer dizer com isso? Que esse segmento PR tem o mesmo tamanho que o segmento SQ. É verdade isso? Vamos lá. Os ângulos RSP, esse ângulo aqui, e o ângulo PQR, são suplementares. Quer dizer que este ângulo mais esse ângulo, se somar, dá 180 graus. Significaria que eles estariam numa mesma linha. Será? Vamos lá. Lázaro, os segmentos PT e RT são congruentes, assim como os segmentos ST e QT. Ele está dizendo o seguinte, que esse segmento PT e RT tem o mesmo tamanho e o que segmento ST e QT tem o mesmo tamanho. Será que é verdade isso? Só contar. E o Otávio, o quadrilátero é um quadrado. Ele quer dizer que isso aqui é um quadrado, significa que teria que ter 4 ângulos retos. Qual deles acertou? Só analisar direitinho. Bora para frente. Exercício 15. Gustavo fez todas as provas e trabalhos escolares de geografia do 4º bimestre de 2019 e obteve as seguintes notas: 92, 88, 76, 88 e 66. A nota bimestral de cada disciplina na escola de Gustavo corresponde à média aritmética de todas as notas obtidas pelo aluno no bimestre. Qual foi a nota de Gustavo em geografia no 4º bimestre? Então, veja bem, ele fez estas 5 provas, 1, 2, 3, 4, 5. Então, para eu achar a média aritmética, eu tenho que pegar as 5 notas, 92, mais 88, mais 76, mais 88, mais 66, somar tudo e o resultado dividir por 5. E aí você vai achar a média aritmética. Então, você soma todos os números e divide pela quantidade de números que foram somados. Se aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 números que eu vou somar, esse resultado eu vou dividir por 5 e acho a nota bimestral desse aluno. Bora para frente, que atrás vem gente. Vamos lá, estamos chegando no final. Problema 16. Observe a operação representada no 4 abaixo. 872 menos 3.456. Esse número é positivo, esse número é negativo. Então, eu tenho que subtrair. E a resposta fica com o sinal do maior. Se o resultado for positivo, fica positivo. Se for negativo, fica negativo. Você observa aqui que todas as opções são negativas. Então, tem que ficar um resultado negativo. É só fazer a conta. 3.456 menos 872. Tudo bem? Bora para frente, que atrás vem gente. Faz essa conta e você já acha uma dessas respostas. Vamos lá, para o problema seguinte. Problema 17. É um problema de possibilidades, probabilidades. Então, vamos ler. Um livro será sorteado em uma turma com 21 estudantes, total de estudantes 21. Para isso, o número será escolhido aleatoriamente entre os números de 1 a 21, que são 21 alunos, né? Número 1, número 2, etc., que identificam os estudantes no diário escolar. A fração que representa a possibilidade de um estudante identificado por um número ímpar ser sorteado em relação ao total de possibilidades, o total é 21, nesse sorteio então vai ser uma fração.
Na fração eu coloco o que embaixo? O total, que é o 21. E em cima, a quantidade de números ímpares que podem aparecer. Vamos ver quais são os números ímpares? 1 é ímpar, 2 não, 3 é, 4 não, 5 é, 6 não, 7 é, 8 não, 9, 11, 13, 15, 17, 19 e 21. Então, quantos números nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, qual vai ser a fração? Que número que nós vamos colocar aqui em cima? Essa vai ser a possibilidade, tá bom? Bora para frente. Problema 18. Felipe tem uma coleção de figurinhas. 1/3 destas figurinhas são repetidas. 1/3. E 60 não são repetidas. Quantas figurinhas Felipe tem nessa coleção? Então, vamos fazer primeiro pela forma de desenho. 1/3 são repetidas. Então, se eu fizer isso aqui, desenhar dessa forma, eu sei que esta parte aqui, que representa 1/3, são repetidas. E esta parte aqui, que representa os 2/3, são 60 figurinhas. Os dois quadradinhos somados. Então, 60. Metade vem para cá, metade vem para cá. E o mesmo valor que você pôs aqui e aqui, você põe aqui também. Depois é só somar tudo, que você vai saber quantas figurinhas ele tem no total. Outra maneira de você resolver é, se 60 corresponde a 2/3, você pegaria 60, dividiria por 2 e multiplicaria por 3 o resultado, para achar o total também. Tudo bem? Bola para frente. Problema 19. Muito bem. Alex é proprietário de uma escolinha de esportes e tem um campo de futebol retangular de 30 metros de largura e 65 metros de comprimento. Ele irá comprar uma grama sintética vendida a R$ 35,00 o metro quadrado para revestir completamente esse campo. Qual a quantia mínima que Alex irá gastar com grama sintética para revestir esse campo de futebol? Então, veja bem, ele tem um campo de futebol. Esse campo tem 35 metros de largura, ou 30 metros de largura, e 55 metros de comprimento. Para eu achar quantos metros quadrados tem esse campo, ou seja, quanto tem aqui dentro, basta eu fazer a multiplicação. 30 vezes 55, que eu vou achar a resposta em metros quadrados. E aí você vai saber quantos metros quadrados tem esse campo. Para saber quanto ele vai gastar, é só pegar este valor aqui, em metros quadrados, e multiplicar por 35 reais, que você vai saber quantos reais ele vai gastar no total. Tudo bem? Bola para frente, problema 20. Problema 20 diz o seguinte: um time de futebol marcou 60 gols durante um campeonato. 2/3 desses gols foram marcados por um artilheiro. Quantos gols esse artilheiro marcou nesse campeonato? Então, é 2/3 de 60. É só fazer 60 vezes 2/3. Ou você pode fazer assim: pega o 60, divide pelo de baixo e o resultado multiplica pelo de cima. Ou pega o 60, multiplica pelo de cima e o resultado divide pelo de baixo, que você vai saber quantos gols esse artilheiro marcou. Ou seja, quanto é 2/3 de 60? Como eu falei,
divide pelo de baixo, o resultado multiplica pelo de cima. Ou multiplica pelo de cima e o resultado divide pelo de baixo. Problema 21, vamos lá. 21. Uma costureira anotou o número de peças que confeccionou em janeiro, de janeiro a novembro do ano de 2015. No quadro abaixo estão as anotações desta costureira. Então, em janeiro, 10 peças, fevereiro 15, março 11, abril 10, maio 18, junho 11, julho 10, agosto 10, setembro 18, outubro 16 e novembro 14. Qual é a moda nessa sequência de dados que representa a produção dessa costureira no ano de 2015? A moda é o número que aparece mais vezes nessa produção, tudo bem? Então veja aí, desses números, qual é o que se repete mais? E esse número será a moda. Bora para frente, próximo exercício. Muito bem, exercício 22. Para a sessão de um filme em uma sala de cinema, foram vendidos ingressos de meia entrada e inteiros, totalizando 50 ingressos. A arrecadação total dessa sessão foi de R$ 621. O ingresso, entrada inteira, custa R$ 18. Meia entrada, R$ 9. Quantos ingressos de meia entrada foram vendidos para essa sessão? Então, nós vamos primeiro montar uma equação do primeiro grau com duas variáveis. Vamos chamar de x a quantidade de meia entrada e y a quantidade de ingressos inteiros. Somando isso tudo, vão ter sido vendidos 50 ingressos. Então, a nossa primeira equação é essa. X mais y igual a 50. Eu sei que x é meia entrada e o valor é de R$ 9. Então, vai ficar R$ 9 vezes x mais o ingresso inteiro custa R$ 18. Então, 18y vai ser igual a R$ 621. Essa vai ser nossa segunda equação e que nós vamos usar. Muito bem. Em primeiro lugar, a gente deve isolar o x. Então, vai ficar x igual a 50. O y que está positivo passa negativo, menos y. Muito bem. Então, eu já tenho o valor de x. X é igual a 50 menos y. Agora, monta a equação. Vai ficar 9 vezes x. X é 50 menos y. 50 menos y. Mais 18y igual a 621. Opa! 621. Deixa eu apagar aqui. Apaga, danado. 621. Muito bem. Faz essa multiplicação aqui. 9 vezes 50. 9 vezes 5, 45. Abaixo zero. Menos 9 vezes y, 9y. Mais 18y igual a 621. Aqui, menos 9y mais 18y vai sobrar 9y. Então, essa equação vai ficar assim. Deixa eu apagar lá em cima. Essa equação aqui de baixo vai ficar assim. 450 mais 9y igual a 621. Isola o 9y, passando o 450 para o lado de lá. Depois descobre a quantidade, o valor de y. Descobrindo o valor de y, é só subtrair de 50 que você vai descobrir o valor de x,
que vai ser um desses aqui. Tudo bem? Bola para frente. Problema 23. Muito bem. Problema 23. Clarice foi a uma loja de calçados e comprou um tênis. Esse tênis estava sendo vendido a R$ 80. Mas como Clarice optou pelo pagamento à vista, obteve desconto de 20% sobre esse valor. Quanto Clarice pagou pelo tênis? Bom, em primeiro lugar, eu preciso saber quanto é que foi o desconto. E eu posso fazer a seguinte conta. 80 vezes 20%. Ou seja, você faz 80 vezes 20 e o resultado que você obter divide por 100. Este vai ser o valor do desconto. Para saber quanto ela pagou, você vai pegar 80 e subtrair deste valor que você encontrar, você vai encontrar o valor que ela pagou pelo tênis. Então, vamos lá. 80% é 80 vezes 20% de 80 é 80 vezes 20 dividido por 100. Você acha o desconto. Esse desconto você põe aqui. Para saber quanto ela pagou pelo tênis, vai fazer 80 menos esse valor que você pôs aqui. Achou o valor que ela pagou pelo tênis, já tirando o desconto. Problema 24. Estamos chegando no final. Muito bem, jovens. Vamos lá. Letícia comprou um vaso para plantar uma flor e agora precisa comprar certa quantidade de terra para colocar nesse vaso, de acordo com as medidas dele. Qual a unidade mais adequada para medir a quantidade de terra que Letícia precisa comprar para colocar nesse vaso? Veja bem, é um vaso para colocar uma flor, como aquela mesmo colocou. Então, um vasinho assim, vasinho pequeno, ela vai encher de terra aqui dentro. Então, ela precisa comprar terra, porque você sabe que terra também se compra nessas lojinhas que vendem plantas. Então, qual a medida mais correta para ela comprar? Ela vai pedir centímetros cúbicos, centímetros quadrados, litro ou metros. Veja bem, um vaso é como se fosse um cubo. Como se fosse um cubo, você tem que encher de terra lá dentro. Então, é como se fosse um cubo, tá bom? Então, você vai verificar qual é a medida mais correta para comprar a quantidade de terra para encher esse vasinho, tá? Entendeu? Bola para frente, problema 25. Problema 25. Para organizar suas finanças, Daniel irá criar um gráfico apresentando o saldo de sua conta corrente de acordo com as movimentações ocorridas nos 16 primeiros dias de um mês. No dia 1º, o saldo dessa conta era de R$ 91. Você tem que verificar lá, olhar onde aparece R$ 91. Tá? E as únicas alterações feitas, alterações nesses saldos ocorreram no dia 4, quando recebeu R$ 200, não tinha 91, juntou mais 200. Quanto deu de saldo? No dia 12, recebeu outro depósito de 59, colocou mais 59, quanto deu de saldo? No dia 16, quando recebeu seu salário de R$ 1.500, ó, salário grande. Quanto ele tinha de dinheiro lá então? Então, veja bem, qual é o gráfico mais adequado que Daniel deve criar para representar o saldo? O saldo é a quantidade de dinheiro que tem acumulado lá, de sua conta corrente nesses dias. É só observar e ver o gráfico mais adequado, aquele que você olha e fala assim, nossa, na minha conta tem um total de tanto. Bora para frente, último problema, tá bom? Vamos lá. Muito bem, jovens! Problema 26, o último dessa série. Então, veja bem. Um ciclista gasta 4 minutos para percorrer de bicicleta um trajeto de 900 metros,
mantendo a mesma velocidade constante. Mantendo a mesma velocidade constante, quantos metros esse ciclista percorrerá em 10 minutos? Então vamos lá. Em 4 minutos, ele faz 900 metros. Em 10 minutos, ele vai fazer X metros. Então nós vamos descobrir o seguinte: se em 4 minutos ele percorre 900 metros, em 10 minutos, são 4 minutos, mais 4 minutos, mais metade de 4 minutos. Ou seja, são várias vezes 4 minutos, mais metade dele. Ou seja, ele vai percorrer mais que 900 metros. Mas nós podemos armar uma equação. Uma equação. Essa equação ficaria, nós multiplicaremos em cruz aqui. Vai ficar x igual a 10 vezes 900. Multipliquei aqui assim, ó. E o resultado divide por 4. Ou você tem outras formas de fazer. Pensa direitinho aí que dá para você descobrir várias formas de fazer. E a resposta estará lá. Tudo bem, jovens? Então são essas as dicas para vocês fazerem esta AP. Importante lembrar, essa AP ela vale para eu, professor, saber o que vocês aprenderam ou não, para que a gente dê continuidade no ano. Então, façam as provas, ajudem aí os seus colegas, se possíveis, entreguem essas provas assim que terminar, até sexta-feira, e a nota vai valer para todas as matérias, tudo bem? Principalmente para aquele aluno que não fez nada até agora. Acorda, menino! Acorda, menina! Bora para frente, que o ano está passando. Hashtag se cuidem. Um abraço! Até mais!